Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Prontos estamos para continuar a nossa jornada espiritual, estudando a palavra de Deus por meio do nosso guia aqui, da lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua companhia, porque você está aí comigo todos os dias, tá bom? Vamos juntos, Raabe e outros heróis da fé. Agora, na história do capítulo 11, dos exemplos de fé, aparece alguém inusitado, inesperado como exemplo de confiança, de fé, de entrega. E esse alguém foi Raabe. Deixa eu ler para você Hebreus capítulo 11, versículo 31, que diz assim, ó: Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. O que é de admirar nessa história é que todos os exemplos que vieram antes de Raabe foram homens, patriarcas, profetas, homens tidos pelos seus contemporâneos como justos, e agora aparece uma prostituta gentia na descrição da galeria de fé, ou seja, como um exemplo de fé. Bom, para você entender aí essa aparente dicotomia, você precisa saber o que ela fez. Aí nós traremos aqui uma grande lição para nós. Vamos ler Josué capítulo 2, a partir do versículo 9. Escute bem. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e a ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você percebe pela descrição que há uma repetição. Ouvindo nós essas histórias, Raabe não presenciou o mar secando-se diante do povo de Israel e o povo de Israel passando em seco. Raabe não presenciou aquelas colunas, né, de fogo durante a noite, de nuvem durante o dia. Raabe não presenciou a descida do pão, o maná, a água que brotou da rocha, nada disso. E, no entanto, ela creu mesmo ouvindo as histórias. E aqui há um elemento essencial para nós hoje. Para o tempo de Paulo, para os seus contemporâneos também. Muitos daqueles não viram, não presenciaram Jesus pregando, fazendo milagres, curando, né? E Paulo está dizendo assim, olha, veja, essa mulher é um exemplo para nós de fé, porque ela não presenciou, ela somente ouviu e mesmo assim ela creu. Isso me faz lembrar as palavras de Cristo lá em João capítulo 20, versículo 29, que diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E aqui nós percebemos aí esse elemento essencial da fé. Não precisa você ver, porque aquilo que você vê não precisa fé para acreditar. Essa é a base da fé. Fé é você acreditar naquilo que não aconteceu. Você vai só fazer sentido quando acontecer. Nós não vimos a Cristo, nós não presenciamos Ele fazendo seus milagres, nós somente ouvimos. Assim como Raabe, nós devemos crer, porque essa fé, ela não fica sem recompensa. Mas a Raabe, ela foi além de somente acreditar, ela obedeceu. Diz a Bíblia que ela acolheu em paz os espias que haviam ido àquela terra para verificar aí a terra e as condições da terra, e abençoou a vida deles, protegeu-os da morte. E como recompensa, diz a Bíblia que quando o exército de Israel invadiu Jericó, aquela mulher e todos aqueles que estavam debaixo do seu teto, todos eles foram poupados. Deixa eu ler essa citação de Ellen White sobre Raabe. Raabe era uma prostituta que morava numa casa sobre o muro de Jericó. Ela ocultou 2 espias israelitas enviados para verificar as defesas daquela cidade. Por causa de sua bondade para com eles e de sua declaração de crença em Deus, os espias prometeram que a vida de Raabe e de seus familiares seria poupada
quando ocorresse o ataque a Jericó. Interessante, né? Aqui, o exemplo de Paulo no capítulo 11 de Hebreus, de maneira detalhada, termina aí com Raabe. Depois ele vai dizer, no verso 32, né? Ele vai dizer, e o que mais direi? Aí ele cita de maneira, sem muito detalhes, né? A história Davi, inclusive a história de Davi, né? Gideão, Baraque, Sansão. Ele cita, mas não entra em detalhes. Raabe entra aqui na lista dos heróis da fé por conta da sua atitude. Querido amigo, querida amiga, nós podemos também estar aí como pessoas que podem ser copiadas do seu exemplo por conta da nossa atitude hoje. Apesar de não termos visto nada do que a Bíblia tenha relatado aqui na sua história, nós podemos acreditar. E alguém olhará para nós, certamente, porque a nossa vida é um livro aberto. As pessoas leem a Bíblia através de nós, né? E elas olharão para nós e serão aí animadas e para viver exatamente a fé que nós estamos vivendo. E aí, como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está aí essa questão aí no seu coração? Acredita? Tem fé? Realmente acredita que Deus fez tudo isso? Ou você duvida? Ou você é daqueles que colocam aí justificativas para não acreditar no texto bíblico? Esses que não acreditam perdem o maior benefício, que é o galardão da fé. Eu e você possamos estar firmes, acreditando exatamente naquilo que Deus revelou em sua palavra. Certamente haveremos de construir um relacionamento saudável, forte com o nosso Deus. E quando Ele voltar, certamente nos resgatará para um mundo melhor. Que essa esperança inunda teu coração e motive as suas decisões certas nesse dia, tá bom? Ore comigo. Querido Pai Celestial, nos abençoe, Senhor, a acreditar mesmo não tendo visto, assim como Raabe, acreditar e confiar e obedecer a Tua voz. Ainda que as dificuldades se avolumam e ainda que seja difícil, que haja prejuízo à vista, que nós possamos estar sempre fiéis ao Senhor, acima de qualquer outra coisa. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveita bem seu dia.